Aqui, no Gramática Contexto, não poderíamos deixar de promover um café contexto. Isso mesmo! Hoje eu tenho a honra e o prazer de apresentar para vocês, queridos, o nosso quadro novo aqui do canal, Café Contexto. Bom, vou explicar um pouquinho rapidamente, como hoje é o primeiro episódio, eu vou explicar rapidamente do que se trata esse quadro. O Café Contexto trata-se de um quadro de lives que acontecem lá no meu Instagram, @professora Maria Queiroga, inclusive vou deixar aqui para você seguir, com convidados especiais para falarmos sobre interpretação, redação e gramática. Claro, tudo dentro do texto. E hoje eu começo com a minha amiga linda, maravilhosa, musa da redação, a professora Pamela Brandão. A professora Pamela Brandão e eu falamos sobre os principais erros cometidos nas redações do Enem. Você não pode perder, né? Você já deve ter visto o título aí e ficado desesperado, desesperada para assistir e entender. Nossa, será que o meu erro está no meio dessa listinha aí? O que será que eu vou aprender com esses principais erros? Como corrigi-los, né? Então, assista esse vídeo até o final e confira com essa linda, maravilhosa amiga, professora Pamela Brandão. Nós duas conversamos sobre esses principais erros que observamos nas correções de nossas redações e eu espero que você goste. Mas antes eu vou pedir, por favor, que já deixe o like, porque quando você curte o vídeo, comenta, compartilha, isso ajuda a todos os produtores de conteúdo, né, digital. Ao curtir esse vídeo, você está me ajudando a divulgá-lo também. Além de compartilhar, é claro, você pode compartilhar e eu peço muito que você faça isso. Que sempre toda ajuda para compartilhar o nosso conteúdo é bem-vinda, porque aí a gente consegue dedicar mais tempo e produzir mais conteúdos para vocês. Espero que você goste do vídeo. Vamos lá? Tá aparecendo aí? Tá, já estamos aí. Ai, deixa eu... Gente, Jesus, misericórdia. Deixa eu... Melhorou. Ó, amo o filtro. Eu também. Amiga, depois que eu descobri que tem como entrar ao vivo com filtro, nunca mais fiquei maquiagem toda hora. É mesmo? Eu não sabia disso não, gente. Eu tô usando só o filtro agora, porque eu nem passo maquiagem, só o batom. E agora não só precisa, né, meu amor? Vamos combinar. Ah, para! Deus joga umas bênçãos aí que a gente também não entende, mas tudo bem. Aquele privilégio, os mais amados por Deus, mas tudo bem. Até parece. Vamos lá, você tá bem? Muita saudade de você. Eu também, menina. Pois é, né? Essa quarentena aí nos impede de nos vermos mais, né? Sim, mas vai passar, né, Pampa? Vai passar, né? Sim, vai. E pelo Deus menos quiser. você sabe que eu tenho meu presente vindo para outubro, então eu estou aqui me preparando, né? Tô sabendo, eu vi! Que lindo! E já sabe o sexo, né? Acho que Já você sei, chegou a mencionar. eu É revelo menino, essa né? semana. É o quê? Você falou que é menino? Não, ou não falou ainda? Não falei ainda, eu vou postar essa semana se é menino ou menina aqui no Insta. Ah, você já sabe? Já sei. Olha, gente! Mistério. Vocês Então terão que conta pra acompanhar. Mas vamos lá. Legal. Parabéns, minha amiga. Obrigada. Mas bora lá, que a gente hoje vai falar, você já tá dando a introdução, sobre esses erros comuns praticados na redação pelos alunos, né? E Sim. a fim de que vocês anotem e evitem, porque são os erros mais comuns, né? Então a professora vai falar alguns, eu vou falar outros, e a gente vai complementando um do outro. Vocês já peguem aí o papel e a caneta, faz favor, hein? É, isso aí. Ô, Pamela, o meu áudio pra você, o som aí, tá bom? Tá bom, e o meu? Tá ok também, não tá dando eco, não? Não, né? Não, tá perfeito. Aqui também tá ok. Senão eu ia colocar o fone de ouvido, mas tá tranquilo. Beleza, Tá, não, tá ótimo. Para eles, vocês estão ouvindo a gente super bem? A imagem tá legal? Fala pra gente aí, dá um joinha. Deem Tá um tudo joinha certo. aí, avisem se tá tudo certo. Tá subindo Gente, o coração, eu acho que isso, ótimo, os dois, perfeito. Então tá certo. Eu tô fazendo no 4G, não coloquei nem no Wi-Fi. Menina, o dia que eu fiz no 4G ficou horrível. Eu fui descobrir que tava no 4G só depois. Ó, se ficar ruim, eu ativo o Wi-Fi. Eu deixei no 4G pra galera. Então bora lá. Você começa? Começa, amore. Começa sim, pode deixar. Bom, primeiro quero fazer a apresentação aí dessa minha amiga. Quero apresentá-la aí aos meus seguidores, quero apresentar um pouquinho também. Você quer falar um pouquinho sobre você?
Quer falar um pouquinho sobre você, Posso? Fala Posso, aí gente, pros muito pros prazer. meus seguidores aí. Pessoal que tá chegando. Gente, Pode muito falar. prazer. Imagina. Primeiro que eu agradeço sempre o seu convite. É sempre uma felicidade estar compartilhando aqui uma aula com você. A gente sabe que nós temos ideias muito, né, complementares sobre Verdade. redação. Bate muito o Verdade. nosso entendimento sobre redação das provas, de forma geral. E eu sempre fico muito feliz com o seu convite, de verdade. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou a professora Pamba, do canal Redação e Gramática Zica. Então, convido todos vocês a irem lá, se inscrever esse mês agora. Agora, em julho, 1 milhão de inscritos, hein, gente? Bora É lá! mesmo, menina, tá chegando! Gente. Daqui eu acho que umas 2 semanas a gente bate aí 1 milhão. Que luxo! Hein? Me ajudem, me ajudem. Vamos fazer campanha aí para 1 milhão, tá chegando. Isso Então, aí. eu tô super feliz. Se inscrevam no canal, me sigam também aqui no Instagram, que eu sempre vou postando dicas, algumas coisas aleatórias sobre a minha vida, mas é sempre muito bom. E muito obrigada, de verdade, novamente pelo convite, viu? Sempre adoro estar aqui com você. Ah, eu que te agradeço, meu amor. Você sempre muito carinhosa, né? Desde que a gente se conheceu lá em São Paulo, né? Você é de São Paulo, né? Sou de São Paulo. Isso. Nós nos conhecemos, gente, para quem não sabe, a Pambi e eu nos conhecemos em São Paulo no workshop do Google, né? Foi. No ano de 2018. E foi muito legal, foi muito bacana. Depois a gente conversou muito sobre redação. Como ela bem disse, as nossas ideias batem muito, porque a gente sabe que existem diferentes metodologias de ensino, né? Existem diferentes formas de ensinar redação. A gente sabe que hoje existem muitas mesmo. E, claro, todas são respeitadas, né? Como até falei sobre isso aqui. Cada aluno que se identifica mais com um método diferente, isso é bacana, enfim. Mas o meu e o da Pamela, assim, casou direitinho, né? Sim, sim. Eu sou apaixonada nela, ela sabe disso. Mas o canal dela, inclusive, tem gramática também. Eu sou gramatiqueira, vocês já sabem, né? Não preciso nem falar aqui. O meu canal também tem gramática, para quem me conhece aí. O meu canal é o Gramática Contexto. E o da Pamela é o Redação e Gramática Zica. Então a gente tá falando aí, redação e gramática o tempo todo, né, Pamela? Perfeito. Depois eu vou deixar até lá nos meus stories o canal da professora. Então, para quem é meu seguidor que tá aqui, eu vou deixar lá para vocês arrastarem também, fazerem a inscrição de vocês. Tá crescendo pra caramba, hein, meu? Aqui tá, hein? Ah, que isso! Tô devagarinho, mas estamos chegando lá. Estamos crescendo. Isso já me deixa feliz. Bom, então vamos começar, né? Bora. Gente, se a qualquer momento... Amiga, se a qualquer momento eu sair um pouquinho e falar assim, fica sozinha só um minutinho... Tá comigo. É porque adivinha? O meu sofá, eu comprei um sofá novo, tá chegando daqui a pouco, eles vão entregar o sofá. Olha a loucura do ao vivo! Não tem problema, pode deixa comigo, eu fico aqui. Então vamos lá. Bom, eu anotei alguns aqui. Eu vou começar pela temida vírgula. O problema com a vírgula é muito comum, é muito recorrente, a gente percebe isso. Não tem uma redação que eu pego, sabe, amiga? Que eu não observo um erro com relação a temida pelos alunos, né? É a queridinha. Gente, eu acho que assim, no top dos principais erros, o da vírgula tá lá no primeiro lugar, sem dúvida. Sim. E aí, galera, o que eu indico é o seguinte, não tem jeito. Você tem que sentar bonitinho, pegar sua gramaticazinha poderosa e estudar. Tem coisa que não tem como correr. Mas eu aprendi tantas formas mais práticas de fazer redação. Pois é, mas se errar a vírgula, você vai perder ponto na competência 1. Então não vai ter jeito. Você precisa aprender o uso da vírgula, o uso correto. Quando posso usar, quando devo usar, quando posso, porque tem casos de vírgula facultativa, tá? E quando não posso usar de jeito nenhum. Beleza? Professora, a senhora tem como passar todas as regras de vírgula pra gente agora? Impossível. É sentar sua bundinha mesmo. Aqui, ó. Tô até com uma gramáticazinha bonitinha aqui. Eu gosto muito dessa aqui, ó. Sim. Fazendo propaganda aí do Pestana. A gramática para concursos... Ele é ótimo. Ele é. A gramática para concursos públicos. Essa daqui tem inúmeras outras, tem mini gramáticas, enfim. O importante é você... E eu sempre indico, sabe, amiga? Eu sempre oriento os alunos a fazerem mapas conceituais. Perfeito. Tem dificuldade de memorizar todas as regras de vírgula. Meu quadro aqui, ó. Esse aqui é o meu projeto de pesquisa quando eu fui fazer a entrevista para o mestrado. Olha só. Eu vivo, a minha vida é feita de mapas conceituais. Ah, amiga, é semiótica. É semiótica. É mesmo? Você também gosta, né? Aham. Meu mestrado é em comunicação e semiótica. Ai, que lindo. Olha, temos que conversar sobre isso depois, amiga. Por favor, claro. E aí eu fiz aqui Percy,
coloquei punch nesse quadro, sabe? Fui, minha filha, eu me empolguei. E é isso, galera. Vocês têm que se empolgar nessa vida fazendo mapa conceitual, porque pra gente se apropriar de um determinado assunto, ainda mais gramática. A gente está frequentemente estudando. Não pense que a Pamela e eu não estudamos a gramática mais, não. A gente estuda, a gente continua estudando, né, amiga? Com certeza. Todo bom professor estuda sempre a gramática. Então, se você vai fazer uma redação para concurso, o Enem, seja lá qual redação for, você precisa estudar os usos da vírgula, né? As regras de vírgula. E aí, uma orientação, assim, básica, né? Eu vou dar aí uma dica do principal erro de vírgula que eu percebo. É com o uso do adjunto adverbial deslocado. Existe uma polêmica por trás disso aí. Sim. Ai, professora, quando eu desloco a adjunto adverbial, eu não coloco vírgula. Se o adjunto adverbial for extenso, ou seja, 3 palavras ou mais, você vai precisar virgular. Mas eu ouvi dizer, professora, que tem gramático que diz que não precisa, mas a FGV vai exigir que você a FGV. Então, eu prefiro seguir o manual e a regra. Se tá no manual, se tá na gramática, segue a regra. Segue ali, isso aí. Então, se você tem, por exemplo, hoje em dia é um adjunto adverbial temporal. E se você coloca ele no início, o que é deslocado? Professor, explica isso pra gente. Deslocado é quando ele não segue a ordem do SVC. A gente tem ali a ordem direta da oração, que é sujeito, verbo, complemento. E depois os adjuntos, inclusive adjunto adverbial, certo? Então, se eu tenho... Hoje em dia é comum, papapá. Você tem aí uma construção com o adjunto adverbial no início da sua oração, antes mesmo do sujeito, certo? Hoje em dia. Então, você tem um adjunto adverbial extenso, hoje em dia, três palavras, né? Então, ele é considerado extenso. Deslocado. Sendo assim, você precisa virgular. Então, hoje em dia, vírgula, tal, e aí você coloca a vírgula. Tudo bem? Então, essa é a regra básica. Isso vai ser cobrado de vocês e eu percebo que isso é bem comum nas redações. Ok? Outra coisa, se você tem um termo explicativo, uma oração, isso é bem comum também. Uma oração subordinada, adjetiva explicativa, poderosa, maravilhosa, que tá sempre lá, não tem como sair da sua escrita. E não Eles adoram esse nome inteiro, né? Oração e eles aparecem assim. Reduzida ao infinitivo. Aí eles ficam. Melhor ainda. Aí o desespero bate. Não, e detalhe, amiga, eles vêm com alguns alunos, eu tinha um curso presencial, né, de redação. Aí fechei quando passei no mestrado, porque eu também abandonei, deixei, né, os lugares onde eu trabalhava presencialmente. Eu tô praticamente zero agora, só online. E uma escola e mais um concurso. Então, assim, eu deixei para poder me dedicar ao mestrado. Perfeito. E eu lembro que, mas assim, muita coisa acontece no presencial, a gente sabe disso, né? E a gente chegava aluno para mim, assim, professora, mas eu vi na internet. Eu falei, você assistiu o canal da Pamela? Você assistiu o canal? Eu pergunto, alguns Você entrou no meu canal? Você entrou no canal da professora Maria Queiroga? Qual que é a referência? Ele já está... Que eu vi na internet. Não, se tá na internet é verdade? Peraí. Pois é, eles viam. Professora, eu vi na internet que a gente tem que fazer períodos curtinhos. Aí faz aquela... Meu Deus do céu, faz aquela redação pobre. Eu falo, para de ser bobeira. Tem que escrever período curtinho para poder nunca ter que usar vírgula. Sim. Vocês que estão aí não fizeram isso nunca na vida, não, né? Conta pra gente. Pelo amor de Deus, gente. Fica uma redação... A chance de gerar falta de coesão, principalmente quando você começa a criar períodos curtos, é muito grande. Então, toma muito cuidado. Não fica preocupado em criar períodos curtos. Fica preocupado em entender bem o uso da vírgula e entender bem o uso da conjunção. Uma dica para complementar a sua, professora, é o seguinte. O bom da gramática é que eu sempre digo o seguinte. Gramática é a matemática da língua portuguesa. Eu falo a mesma coisa. É regra. Você fala assim, eu não posso separar sujeito do verbo por vírgula, certo? O que você faz? Após estudar todo esse conteúdo gramatical, você faz exercícios para praticar. E aí, outra dica que eu vou complementar é o seguinte, se você sabe, então, por exemplo, eu tenho meus alunos lá na plataforma e eles falam o seguinte, chega lá um monte de observação, ó, erro da vírgula, erro da vírgula, erro da crase, erro da crase, erro da crase, erro da vírgula. Então você percebe que é um erro frequente, então é falta de conhecimento da regra. Beleza, porque a regra dá para aprender tranquilamente. Tranquilo. Então o que você faz? Se você percebe que você está errando muito a vírgula, além de estudar a teoria, todo o conteúdo teórico da vírgula, porque é gramática, o que você faz? Faça exercícios e dedique, nesse momento que você está treinando redação, dedique uma revisão só para observar a vírgula.
Então, pela ali, eu erro muito a vírgula, eu tô cansado de ter desconto na competência número 1 ou na sua prova de concurso público, porque você erra muito a vírgula, a crase, enfim, a concordância. Então, eu recomendo que neste começo, como você está treinando, você faça revisões focadas naquilo que você mais erra. Então, eu vou prestar atenção todas as crases que eu coloquei, se estão corretas ou não, ou se eu deixei de colocar a crase no lugar. A vírgula, se eu coloquei ou se eu deixei de colocar. Então, começa a prestar sempre, fazer revisões focadas naquilo que você mais erra. Depois, você passa, quando você presta essa atenção, você faz essa revisão focada, você passa a escrever mais naturalmente, começa a acertar mais a regra. Aí você não precisa mais ali na frente fazer essa revisão focada só no uso da vírgula ou da crase. Então, é uma dica também aí para você. Se você erra muito uma questão, eu erro muito crase. Então, faça uma revisão da sua redação após terminar de escrever, só focada na crase. Eu tenho certeza que você vai começar a identificar os erros e, claro, retirar esses erros ou colocar a crase onde faltou, enfim. Sempre fazer uma revisão focada. É uma dica que eu dou também. Nossa, com certeza. Disse tudo, amiga. Porque não adianta a gente... errei, mas errou, fez a correção e passou. Vamos pro próximo. E aí não faz, senão você vai continuar sempre errando. Adorei. Tem que fazer isso mesmo, né? E aí eles podem fazer... a forma de estudar, gente, é sempre aquela que é mais confortável para você. Então, se você aprende... Tem gente que aprende mais assistindo a videoaulas. Tem gente que vai aprender mais, se apropriar, né? Depois que descobre que errou e tudo. Fazendo mapas conceituais. Enfim, você tem que dedicar um momento do seu dia para esses estudos. E aí, fazer isso exatamente o que a professora Pamela colocou aí. O que você tem errado mais? Então, vou pegar aquele conteúdo. E se for problema de gramática, como ela bem disse aí também. É fácil, né, amiga? É fácil. Gramática é um erro muito mais fácil para eliminar do que uns errinhos que eu vou comentar aqui com vocês, que são erros mais da linguagem. Exatamente. Então, exatamente, assim, eu também acho. Se você está errando bastante, eu vou chegar mais próximo, porque o pessoal falou que está dando um pouquinho de eco. Quer que eu coloque o fone? Não, no meu tá dando eco, não é no seu não, é no meu. O seu? Qualquer coisa eu ponho um fone aqui. Eu só não tô com então mas eu peço meu marido trazer, não tem problema não. Então, o que eu acho? Gramática é uma coisa que o pessoal fica com a dor de cabeça, mas é tão mais fácil de resolver do que outros problemas no momento da redação, que vocês acabam se preocupando com a besteira, gente. Eu vou falar de alguns outros errinhos aqui que acontecem, que eu acho que é um pouco mais problemático para você conseguir identificar. Sim, pode inclusive começar. Depois eu posso falar um? Pode. Vou mandar um, então, por exemplo, ambiguidade. O que é a ambiguidade? É o duplo sentido. E quando você erra nisso, gente, você confunde completamente o corretor. Ele não entende quem que é o referente daquela sua frase, daquela sua oração. Então, por exemplo, a gente tem... eu coloquei aqui, eu vou até olhar aqui. A gente tem um exemplo da ambiguidade estrutural. O que é estrutural? Eu viro e falo para você. Rafa foi atrás do ônibus correndo. Rafa, anota aí para você conseguir visualizar. Rafa foi atrás do ônibus correndo. Eu pergunto a você, quem estava correndo? Rafa ou o ônibus? Então, é muito comum acontecer isso. Exatamente. Então, tem que tomar muito cuidado, porque a ambiguidade, ela prejudica o sentido daquilo que você queria dizer. Tem também uma ambiguidade que a gente chama de lexical, que é quando você escolhe palavras que podem ter sentido ambíguo. Por exemplo, ele esperava próximo ao banco. Ele esperava próximo ao banco. Você fala assim, ele esperava próximo ao banco. Eu te pergunto, quantos significados a palavra banco tem em língua portuguesa? Tem o banco instituição, tem o banco de sentar, ou seja, você tem que sempre em uma redação, e aí eu vou complementar a dica, sempre em uma redação dizer tudo. Nunca deixar nenhuma ideia vaga. Então, próximo ao banco em que uma senhora estava sentada, por exemplo. Então, você complementa sempre a sua oração para deixar bem claro o seu referente sobre o que você está falando. Muita gente não sabe, mas é ambiguidade falar sobre este banco. E, claro, no momento de redação é um pouco mais difícil você falar de banco na redação. Mas, enfim, pode acontecer, tudo bem? Então, sempre tomar muito cuidado com a ambiguidade. Eu já emendo uma segunda dica, que é a cacofonia, que é uma outra falha na linguagem, que muitas vezes a gente... E eles acham fofo, né? Ainda acham fofo. Olha que legal, rimou. Eu sempre digo o seguinte, num bate-papo com seus amigos, numa rede social,
Não tem problema nenhum. O problema é que na redação existe uma banca que desconta a sua nota, aí dói nosso coração. Por exemplo, o que é a cacofonia? Já que não posso amarela, vou virar padre. Já que não posso amarela, vou virar padre. Então, existem algumas palavras em língua portuguesa que nós juntamos e elas formam uma terceira palavra. Então, isso na leitura do texto é ruim, é prejudicial, principalmente se gerar algum segundo erro gramatical. Tudo bem? Amarela, no caso. Então, tomar cuidado com isso. Aí eu botei um outro exemplo. Uma mão estava no bolso, a outra na mesa. Parece um mamão. Então, exatamente. Então, isso é cacofônico, isso é ruim. Na leitura do seu texto, pode acabar, sim, prejudicando a sua nota. Tem banca, principalmente bancas mais exigentes de concursos públicos, por exemplo, uma FUVEST também, eles fazem, sim, desconto disso. E no Enem eu já vi também desconto na competência 1 por cacofonia. Então, eu sei que é um erro. Ah, mas como que eu sei, professora? Lendo. E aí que entra o que eu falei sobre a professora Maria Queiroga. Ela falou, gente, erro da vírgula é fácil de você corrigir. Você estuda a regra e aplica. Quando a gente está falando de falhas na redação, principalmente voltadas à linguagem, você tem que ter uma leitura muito atenta para eliminar uma ambiguidade, uma cacofonia. Tudo bem? Aí você vai ter que começar a prestar um pouquinho mais de atenção, beleza? Eu acho que vou passar essas duas, você passa mais uma e eu passo outra também. Show, aí a gente vai trocando. Pessoal, antes de eu passar aqui a próxima, para próximo erro, eu queria falar para vocês, lindos, poderosos, adorei, que se vocês quiserem mandar dúvidas, por favor, fiquem à vontade. Tem essa caixinha aqui também, pode mandar nos comentários, depois a gente vai passar lendo, mas tem essa caixinha com sinalzinho de ponto de interrogação aqui, olha, você pode clicar aqui e colocar a sua dúvida aí que eu coloco na tela daqui a pouquinho pra gente responder também, tá bom? Você aparece aí pra você, uma caixinha aí. E manda pra todo mundo, compartilha essa live também, depois pode dando print nosso aqui, né, Pamela? Eles Por favor, compartilha. Dá print na live, marca a gente nos stories que a gente compartilha hoje também, com certeza. Com certeza. Isso ajuda a divulgar nosso conteúdo aqui, que é importante, que é tão importante, né? Pra quem tá beijo estudando. aqui, eu vou mandar um beijo pro pessoal do chat manda. que tá mandando um beijo. Eles são tão carinhosos, né, vocês? Eles estão querendo nota, viu, Maria Queiroga? Querendo nota, foi boa. Eu não sei, eles estão querendo nota. Maravilhosa. Tá querendo um pontinho extra. Um pontinho extra. Pontinho extra na média. Se eu pudesse. Pessoal, então o próximo erro aqui que eu anotei é o erro... a Pamela já até começou a falar aí, crase. Então vocês têm também muita dificuldade com relação à crase. Eu vou falar rapidamente sobre o que é esse fenômeno que gera tanto desespero, mas que não tem motivo. Gente, é simples, o negócio é bobo, né, amiga? Eu acho. Mas perto dos problemas da vida, perto dos boletos e perto da linguagem. Das continhas para pagar. É verdade. Pessoal, olha só. Eu observando a dificuldade dos alunos, pude perceber que o problema com a crase, na verdade, não é com a crase, é com acento grave. É na falta de distinção entre uma coisa e outra. Hoje minha unha tá horrorosa, mas tá valendo. Eu adoro quando eu faço assim, a unha tá colorida. Hoje tá... Mas tudo bem. É na falta de discernimento mesmo entre o que é crase e o que é o uso do acento grave, mas não é crase. Por exemplo, quando a gente tem locuções adverbiais de núcleo feminino, a gente vai ter o uso de acento grave, mas não vai ter crase. Por exemplo, sairemos hoje à noite. Hoje à noite. Esse à noite leva o acentozinho bonitinho que tu chama de crase, não leva? Mas não tem crase acontecendo aí. Eu vou falar igual você, amiga. Não tem. É um acento grave. Tudo bem, é um acento grave que a gente coloca. E aí, se você observa em algumas gramáticas, né? Você vai perceber que existem gramáticas que colocam tudo num pacote só. Mas a gramática normativa nem dá conta de responder essa questão. Sim. Porque é o seguinte, não é crase, não acontece aí o fenômeno do A mais A. O fenômeno da fusão dos As, né? Do A de preposição com o A de artigo. A gente tem um acento grave que a gente tem. Vai perguntar para quem quis colocar, ele vai, põe aí, tem que pôr, e pronto, acabou. Tem coisa na vida que não dá para questionar. Então, eu sempre digo o seguinte, as pessoas falam assim, mas por que é assim? Eu falo, meu anjo, tem uma resposta que é universal. Porque Deus quis. Então tem coisa que a gente não justifica, a gente aceita que a gente aceita. Mas, professor, não tem. A gramática falou
pra gente, a gente fala, tá bom, me abraça aqui, Deus quis assim, vocês vamos só seguir. Nem todas, olha, gente, vamos usar a filosofia, nem todas as respostas do mundo estão à nossa disposição, não é verdade? Verdade. Então a gente só abraça e acata. É isso aí, não tem jeito. Eu falo principalmente concurseiro. Se tiver concurseiro aqui, o concurseiro ele gosta de saber o detalhe da vírgula do detalhe e por que que Deus quis assim. E ele vai questionar Deus. E ele questiona Deus. Gente, é o seguinte, concurseiro da minha vida, eu só estou aqui para te ajudar a achar a resposta certa. Nós não vamos responder os porquês do mundo, tá? Aí eles falam, não, professor, então tá tudo bem, então. Tá valendo. Desculpa te interromper, mas é assim, gente, tem coisa, principalmente da gramática, que é porque é assim. É porque é, entendeu? É porque a gente só segue. É verdade, a gente senta, chora, aprende e pronto, vai embora, né? É isso. E deixa que a gente se vira lá, os nossos professores, pesquisadores, a gente tá se virando aí, né? Para entender, para poder questionar e bater com certeza. Mas depois que você interioriza que Deus quis assim, gente, a vida fica tão mais fácil. Fica. Fica leve para todo mundo. Fica leve. É verdade. Então eu percebo, sabe, que existe essa dificuldade de perceber mesmo o que é crase, porque aí às vezes o aluno ele fica assim, gente, mas eu não coloquei acento porque para mim não tem lógica, não tem A mais A aqui, então eu procuro A mais A sempre. Né? Como nesse exemplo que eu dei do sairemos hoje à noite, você não vai procurar mais A, que tu não vai achar mais A, né? Então tome esse cuidado, tá bom? Agora vamos lá. Ok, então eu sei que a crase é um fenômeno da união, né, de dois As. Do A de preposição que é exigida pelo verbo, pela regência de um verbo, né, geralmente. Isso é a regra geral, tá bom, gente? Sim. A regra geral é essa. Pela regência de um verbo, mais um A de artigo definido, que é também exigida, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre isso, pelo nome que vem em seguida, né? Então, por exemplo, aí a gente utiliza, eu vou pegar um exemplo aqui, que o pessoal usa muito esse verbo, a galera usa muito esse verbo nas redações. Devido é o nome. Devido a, eu falei verbo. A regência nominal também tá valendo. Na regência nominal, a gente também tem a regência nominal que exige a preposição. Então, por exemplo, devido é devido a quê? Exige preposição a, certo? Então, você sabe que você vai precisar da preposição a ali e o nome que vem à frente, se for feminino e exigir o artigo a, você sabe que vai acontecer fusão e vai ter crase. Então, por exemplo, devido à forte chuva, então, a forte chuva. A gente tem um termo feminino, vai exigir o artigo definido, vai juntar os dois, vamos ter crase. Então, devido à forte chuva, eu tenho que colocar o acento grave indicativo de crase. Devido às falhas... E aí, algo interessante aqui, ó, que o pessoal erra bastante também. Devido a falhas humanas, suponhamos que você colocou uma sentença assim, um termo assim, né, lá na tua redação. Mas o devido a, esse A tá no singular e falhas no plural. Isso. O A no singular, devido a falhas humanas, aí galera vai, bota o acento grave lá. Mas não tem. Por quê? Porque esse A, estando no singular, ele é a preposição. Preposição exigida pelo nome devido, né? Devido a. Tudo bem. Então, você tem o a de preposição, mas você não tem o artigo definido. Porque se você tivesse o artigo definido, esse artigo definido deveria estar no plural. E aí, você junta a mais as, vira as. Então, você deveria colocar devido às falhas humanas. E aí, professora, quando eu sei, então, se eu uso devido às falhas humanas ou se eu uso devido a falhas humanas? É simples. Para que serve um artigo definido? Para definir, para especificar, certo? Então, se você vai especificar, se você está especificando algumas falhas humanas, então, devido às falhas humanas, se você quer definir assim, aí você vai usar o artigo definido, certo? Mas se você está falando no geral, é igual, por exemplo, devido a festas que eu já fui. Devido às festas, então eu estou especificando as festas. Ou a festas no geral. Enfim, se você quer especificar, você vai usar o artigo. Se você não quer, você não vai usar o artigo. Mas aí você só tem que saber, se você usa o artigo, esse as vai ser as de plural. Por quê? Porque juntou a preposição e juntou o artigo plural, porque festas ou aqui falhas está no plural, e aí você vai crasear. Então, você vai colocar o acento grave indicativo de crase, se nesse caso estiver no plural, né? Por quê? Por causa do artigo, que também vai no plural.
Eu sempre tenho uma... Perfeito, não, perfeito. Eu consegui... Para mim ficou muito claro, assim. E eu tenho sempre como regra geral. É muito importante que você olhe se a palavra... Eu sempre levo assim, devido a, né? Então você olha, singular com singular, plural com plural. Se a palavra está no singular e a palavra da frente no plural, não vai ter crase. Mesmo que tenha preposição. Por quê? Porque a gente precisa sempre do a no singular e a palavra da frente no singular, ou o a no plural, no caso as, e a palavra da frente no plural. Então leva isso como uma regra geral na sua cabeça, né? Porque tem essas pegadinhas em concursos públicos, principalmente em questões, né? A verdade. O verbo ou o nome da frente pede a crase, o acento grave. Tudo bem? Então, ele pede aquela preposição. O nome da frente, ele também pediria o artigo. Então, você fala, pô, estourei. Aqui tem crase, certeza. Só que aí ele olha, o a tá no singular, por exemplo, há falhas, né? E falhas no plural. Não pode ter a crase. Não pode, que um peça a preposição e o outro peça o artigo. Porque você só pode singular com singular, plural com plural. Então, como regra geral, eu levo assim. Se eu estiver errada, pode me corrigir. Legal, gostei. Mas a no singular, a palavra da frente tem que estar no singular e ser feminina. A no plural, a palavra da frente tem que estar no plural e ser feminina, pedir a crase ali, no acento grave no caso. Então, eu guardei isso daí há alguns anos atrás. É mais fácil de memorizar, né? Singular, plural. Então, sempre repare se a palavra, o substantivo ou o adjetivo, a palavra que está ali na frente, se ela está ou não concordando em número, no caso singular ou plural, com o a. Isso daí é uma dica. Eu já vi muita questão, acho que o CESP faz muita pegadinha em cima disso, tá? Então, fica uma dica aí. Não é só para redação, mas você acaba usando para as questões da prova também. Verdade, CESP, FGV são terror, né? FGV. Então... FGV, meu Deus do céu. FGV a gente faz assim e fala, Perfeito. Mas vamos lá. Alguém falou aqui, o Júnior falou se a gente pode falar sobre coesão. Eu vou falar sobre coesão daqui a pouquinho, sim. Nós podemos comentar um pouquinho, sem problema nenhum. Coesão e coerência. Tá? Vou falar um pouco Pode seguir pro próximo, amiga. Deixa eu ver aqui qual que eu seleciono. Eu vou falar sobre queísmo. O uso do queísmo na redação. Muita gente nunca ouviu falar desse termo, queísmo, mas eu já explico. Queísmo é o excesso do uso do que. Porque o que é uma partícula tão linda que a gente usa para basicamente tudo. Eu falo assim, o que ele expressa tudo que eu sempre quis dizer. Ele retoma, ele faz tudo, né? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Olha o exemplo. Os candidatos da prova comentaram que desconheciam a matéria que constava no edital que foi organizado pela banca que os examinava. Eu usei 4 Qs. Se eu leio essa frase sem essas pausas no que, ninguém nem percebe que tem vários Qs. Então eu falo assim, agora vocês vão perceber, obviamente, que eu já cantei a bola antes, né? Mas enfim, os candidatos da prova comentaram que desconheciam a matéria que constava no edital que foi organizada pela banca que os examinava. Tá tudo bem. Tá tudo perfeito. Só que eu tenho 4 Qs em 2 linhas. Isso é considerado queísmo e desconta lá. Se você fizer o Enem, vai descontar na competência número 1. Tudo bem? Que acaba interessante. como um erro de linguagem. Pessoal, muita gente com certeza nem sabe disso. Sim. E aqui a gente também acaba acoplando um erro que a gente chama de eco, né? Eco. O eco. Repetição constante de uma palavra ou palavras com terminações parecidas. Gente, sim, isso desconta nota. Por que, professora, se eu repito uma palavra várias vezes no mesmo parágrafo, isso desconta nota? Porque a banca entende que você tem um vocabulário mais restrito. Então, ele fala assim, então essa pessoa não tem um vocabulário tão rico, então ela está repetindo diversas vezes a mesma palavra por desconhecer um sinônimo para aquela palavra, por desconhecer um pronome para substituir aquela palavra. Então, acaba que ela fica repetindo. O queísmo é um fenômeno que fica ali também dentro da questão do eco, mas como ele acontece bastante, acabou ganhando esse nome de queísmo. Então, fiquemos atentos com essa repetição constante de palavras ou palavras com terminações parecidas, sabe? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão.
Perdão, não é isso? Uhum. Ó, ladrão que rouba ladrão. Tem 100 anos de perdão. Então, esse ão, e a repetição da palavra ladrão, claro. E aí entra a questão da rima de novo, né? Que eles podem achar bonitinho. Exato. Ai, que bonitinho, que exatamente bom. isso. Quer lembrar do eco? Lembra da rima. Se você está repetindo muito a mesma palavra, você tem que substituir, sim, esta palavra ou por um sinônimo, dica, tá? O que eu faço, então, professor? Eu repeti a palavra cidadãos. Sei lá, estou falando da sociedade, eu estou falando de cidadãos, eu posso estar falando dos munícipes. Então, você coloca sinônimos no lugar. Primeira opção, uso de sinônimos. Segunda opção, uso de pronomes. Pronome, gente, serve pro nome. Tudo bem? É pronome. Então, ou você acompanha o nome... Substitui o nome ou acompanhar. Perfeito, é isso mesmo. Ou você substitui ou você acompanha. Para que você não repita a mesma palavra várias vezes, você coloca um pronome no lugar. Ou não conseguiu lembrar de um sinônimo, não conseguiu reestruturar para colocar um pronome, reestrutura a sua frase, a sua oração. Então, pera lá, eu vou reescrever isso daqui de uma forma que eu não repita várias vezes a mesma palavra. Seja ela o quê, seja ela qualquer outra palavra. Tudo bem? Então, fica essa dica para você. Posso falar? Vamos falar um pouquinho já sobre a coesão que eles pediram aqui? Vamos sim. Pode falar. Perfeito. Gente, primeira coisa... Se tiver alguma dúvida sobre coesão, eu ponho aqui para você. Pode me falando. Quando a gente joia. fala sobre coesão e coerência, é muito importante... Primeiro... Tá com eco ainda, gente? Aqui para mim tá show. Tá bom para você? Então, olha esse comentário, Cocô. Hã? Olha isso aí, amiga. Olha, gente, vocês estão com o tempo, hein? Gente, eu tô parecendo uma batata. Eu estou quase parindo minha criança. Você tá linda! Mas adorei colocar. Difícil saber quem é mais bonita. Essa é a dúvida. Adorei. Não, mas você vê, difícil saber quem é a mais bonita. Essa é a dúvida. Difícil Ganhamos saber quem é a mais inteligente, meu amor. Porque aqui nós estamos pau a pau na briga da inteligência. Mas vamos lá. Meu Deus, vocês são Eles são ótimos. Gente, seguinte. Tá com eco. Tem gente falando que tá com um pouquinho de eco. Mas tá dando pra entender, né? Vou chegar um pouquinho mais perto. Aqui pra mim nem tem eco. Pode ser a conexão também. Mas não tem problema. A questão é a seguinte. Primeira coisa, o pessoal fala assim, professora, fala sobre coesão. E fala sobre coerência. Tá. Primeiro, a gente sabe a diferença entre coesão e coerência? Esse é um primeiro ponto. Quando a gente fala, eu vou tentar resumir de uma maneira muito prática, tá? Quando a gente fala de coesão, gente, nós estamos falando basicamente, eu vou falar grosso modo, da gramática. Eu estou falando de conectivos. E quando eu falo de coerência, eu estou falando de sentido, tá? Então é um pouco mais profundo. É significado, tá? Então quando eu falo da coesão, eu estou falando do seguinte: você usa bem os sinais de pontuação? Você conecta bem as suas frases? Você usa bem as conjunções? Você usa, inclusive, substantivos, adjetivos que muitas vezes servem para dar coesão ao texto. Então, quando eu falo... O que foi? O que é isso? Desculpa. Acho que do limão? Eu lembro disso. Eu lembro. Do limão? Olha, gente, eu vou falar uma coisa. Eu não tô aqui... Olha cá, acho que eu vou comprar 8 quilos de limão. Cara, eu não estou aqui pra sofrer bullying, não, tá? Eu vim aqui com toda a minha dignidade, botei minha cara a tapa aqui, entende? Eu comprei 8 quilos de mandioca e... Cara, eu morri muito de rir, amiga. Eu tinha que te contar isso. Vocês não podem rir da minha dificuldade. 8 para mim é um número cabalístico. Eu sempre acho que eu tô fazendo compra no mercado online. Para quem não entendeu, é o seguinte: eu faço compra agora online, porque eu estou grávida, então eu tenho um medo terrível dessa Covid. A gente não sabe quais são os efeitos disso na gestação, enfim. Então eu tô neurótica. Só faço compra online agora. Aí eu vou comprar, eu sempre compro assim, eu quero 8 mandiocas. Só que eu não vi que eram quilos. Então cada unidade que eu adicionava no carrinho era 1 quilo de mandioca. Gente, foi muito legal. Subiu com a compra, ele não aguentava carregar, tive que dar quase um tramal pro menino, pra coluna do menino, porque começou a estourar a coluna. Ele falou: o que você comprou? Quando eu abri, gente, eram 8 quilos de mandioca que vieram na compra. Vieram 3 Não, reais. E os seus stories foram, cara, me fizeram rir tanto, amiga. Eu ri pra caramba, eu falei. E você falando, Não, gente. quem que é mandioca?
Eu comecei a distribuir aqui no prédio. Eu falei pro porteiro, eu falei, gente, você quer mandioca? Eu gosto de mandioca. Mandioca é tão bom, faz bem pra saúde. Você quer mandioca? Dando um saco de mandioca pra todo mundo. Congelei mandioca. Eu não posso mais ver mandioca na minha frente. Agora, eu fui fazer a mesma besteira agora com limão. Eu fui comprar. Aconteceu por isso que a Cá tá falando aí do limão, então. Essa eu não tô sabendo, não, é? Foi. Eu fui comprar limão, só que era o saco do quilo do limão. E eu fui adicionando, eu quero 8 quilos. Meu Deus! Ou seja, gente, os meus vizinhos me adoram, os porteiros me adoram, o pessoal do prédio me adora porque eu distribuo amor, distribuo comida, mandioca, limão, o que eu tiver eu vou distribuindo. Mas de verdade, gente, eu sou muito tapada, eu não presto atenção nas coisas. Sabe o que é isso? Falta de leitura e interpretação de texto, compreensão de texto, porque a informação está escrita e eu não soube ver, né? Que são quilos. Mas não, mas eu no supermercado, cara, eu sou a piada pro meu marido, ele se diverte. Gente, eu não sei nada. Eu acho que eu faria a mesma coisa. Gente, eu sou uma mãe moderna, sabe? Eu faço compra pela internet. Erro. Isso aí. Erro por 7 quilos. Quem nunca? Meu Deus. Mas cara, desculpa. Mas olha, você vê que a galera que tá desconcentrando a gente aí, ó. Fica, porque eu tô falando um negócio sério, o Cá vem e vira o quê? Cá já mete um limão 8 quilos ali no comentário. Eu já fico transtornada. Que eu nem devia. Eu não vou mais contar essas coisas, porque as pessoas ficam praticando bullying comigo. Ah, professor, você não presta atenção? Gente, eu não presto atenção. E agora minha desculpa é, gente, eu não tenho como prestar atenção. Eu sou gestante, tô distraída. Entendeu? Agora tá mesmo, é. Eu fico, esqueci, não presto atenção. Mas enfim, muito bom vocês me zoando aqui no chat. Adorei, tá? Brincadeira. Olha lá, pode dividir a mandioca com a gente também, eu aceito. Gente, eu aprendi tantas receitas com mandioca. Depois disso, imagino. E eu amo mandioca. Eu ainda cheguei a brincar com você. Eu falei assim, amiga, manda pra cá que eu amo. Sim, eu falei creme, bolo, aprendi a fazer caldo, aprendi a fazer doce de mandioca. Gente, de tudo um pouco. São 8 quilos que não poderiam estragar, não é verdade? Aprendi. Então, se vocês quiserem, eu posso até lançar um curso sobre culinária com a mandioca. Caldo verde, que delícia. Mas é isso. Ai, Jesus. Deixa eu concentrar agora. Eu tava falando pode voltar, amiga. Sério? Eu tava falando um negócio sério. Vamos voltar a Sim, ficar sério. Mandioca é aipim. Mandioca é aipim. E tem um outro nome também, né? Aipim. Tem lugar que não sabe, que não usa mesmo, né? Que não sabe o que é mandioca. Você fala mandioca, a pessoa, o que é mandioca? Mandioca é aipim. No Nordeste o pessoal chama de aipim. Tem um outro nome também que eu não lembro agora. Mas não tem problema. Mas é a mesma macaxeira. coisa. É macaxeira? Macaxeira, perfeito. Macaxeira. Esse aí eu nunca vi. Quer dizer, eu nunca vi alguém falar perto de mim, mas eu sei. A minha mãe, ela fala mandioca, mas minha mãe, ela é baiana. Nunca falou macaxeira, nem fala mandioca. No Rio é mandioca. Aqui em São Paulo é mandioca. Você vê, né? Língua portuguesa não é linda, gente? Variação linguística. Jeito de falar a mesma coisa. É maravilhoso. Bom, vou finalizar meu raciocínio aqui sobre coesão e coerência. Depois de vocês ficarem praticando bullying comigo, fica extremamente, eu tô como emotiva. Seguinte, quando a gente fala sobre coesão, eu vou chegar um pouco perto para parar de fazer eco. Quando a gente fala sobre coesão, nós estamos falando sobre como você conecta as palavras, as frases, as orações dentro do seu parágrafo. Então, você usa bem as preposições, você usa bem os sinais de pontuação, por exemplo, a vírgula, né, para conectar bem as palavras. Perdão. Você usa bem, principalmente, as conjunções, não é verdade? Então, como que você conecta as palavras dentro do seu parágrafo? Lembrando que uma conjunção muda completamente o sentido daquilo que você queria dizer. Tudo bem? Então, eu falo assim, eu irei à festa e meu pai estará lá. O "e" dá uma ideia de somatória. Beleza, tranquilo. Irei à festa e meu pai estará lá. Eu irei à festa, mas meu pai estará lá. Opa, mas porém, portanto, todavia, contudo, meu pai estará lá. Você não poderá praticar as coisas, as atrocidades que você costuma fazer quando seu pai não está olhando. A nudez, né? Correndo com uma rosa na boca, correndo em círculos, que eu sei que você deve. Eu conheço. Mas meu pai estará lá. Qual que é o problema do seu pai estar na festa? Então não tinha problema nenhum. Tudo bem? Então, observa. Eu mudei somente a conjunção e eu alterei completamente o sentido daquilo que eu queria dizer. Eu irei à festa e meu pai estará lá, no sentido de adição. Eu irei à festa, porém, meu pai estará lá.
então já traz uma ideia de adversidade. Uma coisa, tipo, eu irei à festa, é positivo, mas meu pai estará lá é uma ideia negativa, tudo bem? Cuidado com as conjunções. Então, quando a gente fala dos conectivos, nós estamos falando de coesão. Quando a gente está falando de coerência, nós estamos falando da coerência na questão do sentido do todo. Então, por exemplo, você escreve o primeiro parágrafo, a sua redação é sobre... deixa eu pensar no tema aqui. O desmatamento no século XXI, tudo bem? Então, no primeiro parágrafo você fala sobre a questão do desmatamento. No segundo parágrafo você fala por que ele acontece tanto. No terceiro parágrafo você problematiza novamente, dizendo quais são os fatores que levam a esse desmatamento. No quarto parágrafo você fala sobre churros e camelos. E no quinto parágrafo você fala sobre como resolver o problema do desmatamento. Ou seja, o que churros e camelos tem a ver com isso? Você alterou completamente o sentido. Então, quando você não mantém o sentido, isso a gente fala que faltou coerência. Quando você não conecta bem as palavras dentro do seu parágrafo, a gente fala que faltou ali a coesão. Então, basicamente, é essa a diferença. Então, o que estão falando aqui? Estão entendendo, gente? Então, é basicamente entender isso. A conjunção, a gente está falando da coesão. Eu acho que estudar coesão e corrigir problemas de coesão é muito mais fácil do que corrigir problemas de coerência, né? Então, sempre tenta pensar sobre isso. Como que você verifica se seu texto está coerente ou não? Veja se você conseguiu manter uma progressividade do tema em todos os parágrafos. Olha, no parágrafo 1 eu estou falando sobre desmatamento. No parágrafo 2 eu continuei falando sobre desmatamento. No 3 também. E no 4? No 4 eu acabei falando sobre as problemáticas do governo em relação a não sei... Se a problemática do governo não tem nada a ver com o desmatamento, faltou coerência. Você está fugindo do tema, é o tangenciamento parcial do tema. Então, fiquem atentos com essa questão da coesão e da coerência. Eu tenho só um panorama, um resumão, só para vocês conseguirem entender a diferença. Espero que tenha ficado claro para vocês. Não, para mim ficou sim, com certeza. Vai colocando joinha para nós aí, pessoal. Beleza. Nós também, verdade, porque é impressionante. Se você... Essa questão da progressão textual... assim, é o que eu falo muito para eles também, sabe? Os alunos às vezes ficam assim, professora, mas como eu sei se faz sentido? É fazendo a leitura. E uma coisa importante também, é fazer você até mencionou, né? Fazer a leitura do próprio texto. E observar essa progressão textual. Então, o que tem que ter? E se você observa também a estrutura, se está tudo dentro da estrutura do seu texto, né? Por mais que seja chato bater na tecla da estrutura, você tem que saber, introdução, eu preciso apresentar uma contextualização do tema. Em seguida, eu vou explicar aquilo e aí já vou passar para minha tese. Mas uma ideia tem que estar conectada com a outra. Perfeito. Eu faço uma contextualização lá desde a terceira revolução industrial, tal, mas o que isso vai agregar para você defender depois o seu posicionamento? Você tem que ver se faz sentido, né? O que você quer dizer. Aí dentro... E se eles observam essa progressão acontecendo também dentro de cada parágrafo, né? O cuidado que você tem que ter. Olha, primeiro para dentro da estrutura micro, depois para a estrutura macro. Perfeito. Então, é observar, né, essa progressão acontecendo dentro do parágrafo e, em seguida, essa progressão textual acontecendo dentro do texto inteiro. Cara, essa dica é perfeita. Perfeito. Então, quando a gente fala da micro, a gente está falando da coesão. E quando a gente fala da macro, que é do sentido, a gente está falando da coerência, né? Da falta de sentido. Aí eu vou complementar aqui só com uma dica. Se você quer saber, porque a coerência é um pouco mais difícil, né, de ser mantida. Então, assim, de ser identificada no caso, né? Tenta identificar em todos os parágrafos o tópico frasal. Então, você termina de escrever a sua redação e a gente sabe que a gente tem o tópico frasal da introdução, que é a tese. O que é tópico frasal, gente? É aquela ideia principal. E eu sempre digo o seguinte, todos os parágrafos da redação têm uma ideia principal. Então, você vai lá no parágrafo 1 e fala assim, qual que é o meu tópico frasal do parágrafo 1? Você vai ver que o tema está sendo descrito ali dentro do tópico frasal. Qual que é o meu tópico frasal do parágrafo 2, que é o da argumentação? Você está falando sobre o tema dentro desse tópico frasal? Se não estiver, é o momento de reformular o seu parágrafo. Tudo bem? E no meu parágrafo 3, eu estou falando sobre, por exemplo, a questão do desmatamento, o meu tópico frasal, a minha ideia principal é isso?
Aí, professora, eu vou até pedir permissão para você e falar assim, tem um vídeo no meu canal que é bem legal, que vai ajudar a identificar o tópico frasal, que é a estrutura do parágrafo, como escrever qualquer parágrafo, tá? É um vídeo que o pessoal adora, porque você começa a olhar para o parágrafo de uma maneira muito técnica. Então, você olha para o parágrafo e você identifica o que é o tópico frasal, quais são as ideias secundárias, né? Então, o que está complementando aquele tópico frasal? Então, eu recomendo que vocês assistam lá no meu canal, né, um vídeo que fala como escrever qualquer parágrafo. Eu acho que é uma boa que ajuda você. Depois você pode colocar, depois você me manda o link para eu colocar no story também para eles. Beleza, show de bola. Então, fica uma dica aí para vocês, até para vocês passarem a entender o tópico frasal, o parágrafo de uma redação, de qualquer redação, de uma maneira mais técnica, beleza? Acho que vai ajudar bastante. Uma pessoa perguntou aqui, professora, sobre o que é o... Professora, qual é a diferença de tangenciar para fuga do tema? É a mesma coisa? Posso responder? Não. Você responde. Pode responder. Posso responder? Pode. Não tem diferença. Fuga ao tema é quando você... o tema da redação era a persistência da violência contra a mulher. E você começou a falar sobre, sei lá, sobre meio ambiente. Claro que você não vai fugir tanto assim, mas acontece, tá? Exemplo. A gente teve exemplo aí, ó, daquela redação, daquele candidato. Você lembra, amiga? Que começou a escrever uma redação, uma receita de miojo. Isso. Lembro. Isso é o tangenciamento. Pois é. Ele começou a escrever uma receita de miojo ali no... Você considera tangenciamento ou fuga, Pamba? Isso foi tangenciamento. Ele não zerou a redação. O que ele fez? Eu não lembro qual era o tema da redação, mas no parágrafo 1 ele falou sobre o tema. No parágrafo 2 ele falou sobre o tema. No parágrafo 3 ele foi fazer gracinha. Aí ele falou assim... Então é tangenciamento. Achei que ele tivesse escrito... Ficar chato, segue aqui uma receita de miojo. Aí ele escreveu uma receita de miojo. E no parágrafo 4 ele voltou para o tema. Por isso que ele não zerou a redação, porque ele não escreveu todos os parágrafos sobre miojo, né? Então ele escreveu sobre o tema e em um parágrafo específico ele saiu do tema. Então foi um tangenciamento. Obviamente ele tirou acho que 500, 540. Uma nota foi bem baixa. Na minha opinião, pela gracinha eu zerava. Mas não pode, porque pela regra ele não... Pela regra da correção, né? Exatamente. Gente, para você aplicar fuga... Eu costumo falar... eu costumo dizer que a fuga é quando você... É como o nome diz mesmo, é fugir totalmente ao tema. E o tangenciamento é dar aquela esquivadinha. Por exemplo, um exemplo claro de tangenciamento. Quando a gente teve aí o tema do ano retrasado do Enem, que foi manipulação do comportamento do usuário por meio do controle de dados da internet. Perfeito. O tema era... O recorte temático era falarmos sobre os problemas mesmo, o problema da manipulação que acontece, né? Do comportamento dos usuários que só acontece por meio do controle de dados da internet. Então, empresas, redes sociais, aplicativos que têm controle de dados nossos, né? Usam isso para manipular o nosso comportamento. Esse era o tema, esse era o recorte. Teve gente que falou de fake news, tangenciou. Mas por que tangenciou? Porque fake news também está no meio da sopa aí. Se você podia ter usado fake news, de repente, para dar um exemplo como consequência, né? E colocar ali. Mas se você focasse muito nas fake news, o que aconteceria? Ia dar uma... Opa! Ela passou perto do tema, mas desviou, né? Então deu tangenciamento. Eu considero por grau, sabe? Eu acho que a fuga, ela quando você, como o nome diz, foge totalmente ao tema, e o tangenciamento você não foge totalmente, mas dá uma fugidinha rápida. Perfeito. Eu falo assim para eles. Como que você aborda isso? A fuga, só pra gente finalizar isso, que a gente tem um tempo também que você tem. Gente, já tem live de gramática na sequência, hein, com a professora aqui. Vocês não saiam daqui. O Palmieri tá dizendo que nós merecemos uma medalha. Eu também acho. É um grande amigo, ele é piloto, gente. Olha, ele tá na live mesmo? com a gente, ó. Muito obrigada. Palmieri. Concordo. Um abraço aí, meu amigo. Concordo mesmo, né? Mas, por exemplo, lá na minha plataforma tem um tema da redação que a gente coloca para pegar mesmo, tá? E ele fala sobre a questão, como que era? Menina, esqueci. Eu tô com a memória que só por Cristo, hein, gente? Ele ficará gravado. Olha só, o uso das tecnologias na educação de crianças e jovens. Tudo bem?
Isso é bom, isso é ruim, isso é prejudicial ou um auxílio? O uso das tecnologias na educação de crianças e jovens, isso é prejudicial ou isso é ruim? Todos os textos de apoio, olha só a pegadinha, hein? Cuidado, que isso nós fizemos de caso pensado, porque eu sou o quê? Eu sou ruim. Agora, para você prestar atenção, todos os textos de apoio falam. Um texto número 1 fala sobre escola. O texto número 2 fala sobre o professor e o uso de tablet na sala de aula. O texto número 3 mostra a porcentagem do uso de tecnologias na sala de aula. O texto número 4 é uma diretora dando uma entrevista falando sobre as tecnologias na sala de aula. Aí as redações, muitas redações que nós recebemos, elas são zeradas nesse tema. Por quê? Porque os alunos começavam a escrever o seguinte, ó. O tema é o uso das tecnologias na educação de crianças e jovens. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é prejudicial ou isso ajuda, beleza? E o pessoal começava a escrever assim, ó. Olha a fuga. O uso das tecnologias na educação de crianças e jovens é ruim, porque elas estão se tornando cada vez mais egoístas, egocêntricas. Ou seja, o aluno acabou levando o tema para a formação do indivíduo e não para o ambiente escolar. Quando, na verdade, todos os textos da coletânea falavam sobre escola, ambiente escolar, uso de tecnologia no ambiente escolar. Entende? E aí, todos os alunos acabavam falando sobre os pais que dão tablets e celulares cada vez mais cedo para os alunos, para os filhos. Acabou. E isso acaba... Então, eu estou falando da educação na formação do indivíduo ou estou falando do uso da tecnologia dentro da escola? Porque era isso que a coletânea tratava. Tá dando para entender? Isso, assim... É por isso que essa dica aí é muito importante, porque não é só olhar para o título do tema. Perfeito. Tem que ter muita atenção ao recorte temático que é apontado pelos textos motivadores, né? Sim, porque quando a gente fala de educação, independente a gente pode da falar prova. de tudo. Exato. Quando a gente fala de educação, eu posso falar de tudo voltado à educação. A educação, formação do indivíduo, a educação escolar, enfim, tudo. Então, qual que era o recorte que a coletânea fazia? Se o aluno, e muitos, não prestaram atenção nisso, fugiram do tema redação nota 0. E é um tema que a gente faz pedagogicamente pensando justamente para saber se você está ou não prestando atenção na coletânea. Depois daquilo, ninguém mais zera. Nossa, verdade. Muito Gera bacana. Eu ensino por meio do O do trauma. ano passado mesmo gerou esse tipo de problema também, né, amiga? Que foi o tema do ano passado, do Enem, foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Os textos motivadores apontavam o quê? Que o tema estava tratando da falta de cinema, de que não temos cinema, não temos o acesso a cinema em todos os lugares, tem cidades afastadas que não tem cinema e cidades próximas também que não tem cinema, ou seja, não é toda a população brasileira que tem acesso à cultura que a gente tem, que a gente adquire ali por meio do cinema, né? Sim. E era isso que os textos motivadores estavam apontando. E aí muita gente falou sobre problemas no acesso a cinema, porque a pipoca e o ingresso é caro. Problemas de acesso ao cinema. Isso, de forma falaram geral. de acesso à cultura de uma forma geral. Falaram também sobre a questão da acessibilidade a deficiente físico. Bacana ele falar sobre isso, mas não dá para focar nisso, porque o tema não era. O recorte temático não apontava para isso. Então tem que tomar muito cuidado, gente. E, inclusive, a gente acabou falando aqui sobre isso, né? E isso é um erro recorrente também em redação. Com Porque certeza. a dificuldade de interpretar o tema. E gravíssimo, porque se você foge do tema, você zera a redação e não tem recurso, gente. Quando o corretor coloca lá, a redação, ele carimba, né, a redação, ele justifica a redação fuga do tema, não tem como ter recurso, tá? Então, Verdade. atentos com isso, por gentileza. Eu acho que é isso. Ó, o último aqui que eu tenho pra... Isso aí. O último que eu tenho pra falar, falta 3 minutinhos pra encerrar a live, eu vou falar rapidamente, tá, gente? Bora. É sobre o uso... basicamente, o que eu vou falar é sobre anáfora e catáfora. O que é anáfora e catáfora? Anáfora é quando a gente vai fazer retomadas dentro do texto. A bendita anáfora e catáfora. E a catáfora é quando a gente vai fazer alguma antecipação. Eu falei, inclusive, sobre isso na live aqui com o Vinícius, sobre mecanismos linguísticos. Seguinte, o erro que eu observo muito, o uso do isso, isto, esse, este, esses, enfim. Se você vai fazer uma retomada, ou seja, anáfora, esse assunto que eu tô tratando aqui agora, tá vendo? Esse assunto, o assunto que eu acabei de falar, né? Ou essa frase aqui que eu citei,
que eu acabei de citar. Então, se eu tô fazendo retomada, é com 2 S. É isso, esse, essa. Se eu vou fazer uma antecipação, aí é com T. Este, esta. Um exemplo de antecipação que eu coloquei aqui, ó. Esta é a nossa maior verdade. Morreremos, aí 2 pontos. Morreremos, não levaremos nada desta terra. Esta é a maior verdade, a maior certeza que temos na vida. 2 pontos. Morreremos, não levaremos. Então, esta, aí a gente tem com T, porque tá fazendo uma antecipação. Então, isso, tomem esse cuidado também, anotem isso, porque, ó, eu fazendo anáfora, tá vendo? Anotem isso que eu disse, 2 S, porque isso é muito comum também aparecer aí dentre os principais erros, né, cometidos aí pela galera. Gente, eu tô aqui, amiga, eu queria responder a todos, tem um monte de pergunta na caixinha, não vai dar tempo, não tem problema. Pra Mas acabar. não tem problema, vocês têm que falar o seguinte, vocês enchem o saco da Maria Queiroga pra ela me convidar de novo. Ela é a professora que ela é assim, gente. Eu não consigo. Ela falou comigo, eu já falo, me fala o dia. Nós fazemos essa live já faz um tempo, né? E eu tá toda complicada de horário, mas assim, Maria Queiroga chamou, Pamba apareceu. É sempre assim. Então, que o saco dela, porque eu venho sempre, tá? É a única mulher que tem minha atenção. E vou chamar. Depois da minha mãe. É o quê? Ai, que linda! Com certeza. Não tem Obrigada, amiga. Quero te agradecer. Vai encerrar, eu tenho que encerrar pra salvar. Tá. Beijo, salva. tá? Vai ficar salvo? O pessoal tá perguntando. Vai, no IGTV agora, nesse momento. Perfeito, gente. Muito obrigada. Beijinho. Amei.